Todo ato humano, de certa forma, é para proteger a vida e promover a vida. Por isso, trabalhamos, comemos, bebemos água, nos divertimos, nunca estamos sozinhos, porque nós queremos normalmente, estou falando aqui dentro de um contexto de normalidade, defender este dom precioso que nós temos, que é a vida. O que nos dá medo, portanto, é a morte. E a morte, ela nos presta a muitas reflexões, e dentre as quais, qual é o sentido também da vida? Alguns vão falar que tudo acaba com a morte. Se é assim, você é chamado a viver intensamente, porque senão, amanhã você morrerá. Para nós cristãos, isto aqui é um engano. Nós vivemos intensamente porque nós encontramos a verdadeira vida. Então nós vivemos para viver e não vivemos para morrer. Isso é o profundo da nossa profissão de fé. Mas para que isso aconteça, obviamente precisamos ter uma clareza. E a clareza deste acontecimento, quem nos dá é Jesus. Jesus Cristo, aquele que vence a morte, nos ajuda a compreender melhor, nos dá a capacidade de viver a vida nova que Ele nos propõe e que nos foi alcançada através da graça dos sacramentos, especialmente o sacramento do batismo. O nosso medo, então, não deverá ser, por assim dizer, a morte biológica. Essa pode ser que nos alcance todos. Digo que pode ser porque se Cristo voltar agora, não sei como é que a coisa acontecerá, mas em todo caso, nós acreditamos que pelo menos a morte biológica, ela virá ao nosso encontro. Mas o nosso maior medo deve ser aquele de morrer para sempre, porque contra esta morte não tem cura. A possibilidade de não morrer para sempre é já viver hoje para sempre. Isso significa que, como cristãos, deixamos de lado aquilo que não nos constitui. E o que não nos constitui são os nossos pecados. As coisas que não gritam eternidade. O nosso egoísmo, as nossas vaidades, os nossos desejos de poder, as nossas corrupções, as nossas traições, as mentiras, a falta de viver plenamente aquilo que nós fomos chamados, tudo isso constitui para nós uma morte hoje, que já mais ou menos representa uma morte eterna. Aquilo que se espera de nós é uma vida eterna. Viver de tal modo que o nosso modo de ser proclame eternidade. É muito fácil pensar isso. Por que é fácil? Pensa no dia da tua morte, no teu velório. O dia que você estiver lá no teu velório, você não vai ouvir nada, mas vai todo mundo falar bem de você. Vai todo mundo dizer, não, mas era uma boa pessoa, né? Olha, lembra aquele dia que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ela fez aquilo, que ela fez não sei o que lá. Isso aí são eternidades que se manifestaram na tua vida. E é isso que se espera de nós. Uma vida capaz de manifestar a vida da vida, aquilo que é eterno, aquilo que é grande, aquilo que vale a pena. E para tanto, nós somos chamados a deixar os nossos sepulcros, deixar aquilo que é morte. Na primeira leitura ouvimos isso, leitura do profeta Ezequiel. Vai dizer que Deus tirará o povo dos próprios sepulcros. E isto acontece com a ressurreição de Cristo. Saímos do pecado em direção à vida nova. E agora a pergunta que nós devemos fazer é: e temos vivido esta vida nova? O tempo da Quaresma nos propõe exatamente esta reflexão profunda, muito detalhada, muito forte mesmo da nossa vida
para perceber se nesta nossa vida aqui nós estamos vivendo segundo a vida, segundo o eterno. E é muito sério isto. É muito sério porque quando nós vamos perceber os nossos acordos com a morte, com o pecado, com o sepulcro, no fundo, eles estão denunciando a nossa falta de uma relação com Deus, de uma amizade com o Senhor. E este é o ponto forte da nossa reflexão de hoje. Marta, Maria e Lázaro, este último ressuscitado pelo Senhor, eram amigos de Jesus. A casa deles era o lugar da hospitalidade. Cristo, quando vinha, se hospedava junto com eles. Nós rezamos na oração eucarística e dizemos assim: aqueles que viveram na vossa amizade. A única possibilidade de nos salvar da morte eterna é viver esta amizade profunda com o Senhor. Viver a vida da vida. Enquanto Marta, Maria e Lázaro hospedavam o Senhor, também fica para nós o convite de hospedar Cristo na nossa vida. De deixar que a vida faça parte da nossa existência. Se não temos a clareza disto, nós muitas vezes vamos ficar inclinados, voltados para nós mesmos, vivendo aquilo que nós achamos que é correto. Dando e fazendo acordos com o pecado, com o mal, com a mentira, com a corrupção, com a desonestidade, com a traição, com a vaidade. E vamos ser sinceros, ninguém quer viver isso, eu sempre falo sobre essa questão. Ninguém aqui quer viver uma vida ruim. Ninguém quer viver na mentira, na corrupção, no pecado, mas é necessário ouvir então a voz do amigo. Jesus, vem para fora. É isso que ele diz a Lázaro. É isso que ele diz para cada um de nós também, meu irmão e minha irmã. É isso que eu, como cristão, vosso pastor, também digo: saia do seu sepulcro, vem para fora. Vem para viver esta vida nova do Senhor. Vem para viver a alegria daquilo que Cristo propõe. Não viva no pecado. Renuncie às mentiras, renuncie às suas traições, renuncie à sua desonestidade, renuncie àquilo que não provém de Deus, aquilo que não permite você viver. Hospede Jesus na tua vida. Tenha esta amizade com Ele, esta amizade profunda. Um dia farei, na festa de Santa Marta, Lázaro e Maria, farei uma homilia sobre esta amizade, que tem muitos aspectos interessantíssimos. Mas a beleza de entender aqui é o fato que, quando deixamos Jesus ser hóspede na nossa história, porque Ele se oferece, quando deixamos Ele ser hóspede, nós deixamos imediatamente o mal, deixamos imediatamente o pecado. Mas aqui entra, e é o último ponto, você também é chamado no mundo, no seu trabalho, na sua escola, no trânsito, na sua casa, a dizer para a pessoa: saia do túmulo e vem para fora. Porque você é cristão. Você porta o germe da vida eterna contigo. Você porta consigo as sementes de eternidade. Você porta o próprio Cristo. E é a nossa autoridade como cristãos não agir como maligno, mas agir como filhos de Deus, que diante de uma situação de sepulcro, somos aqueles que abrimos o sepulcro e gritamos para quem está dentro: saia daí. É a nossa dimensão missionária, é a dimensão de quem não aceita que os outros vivem nas trevas, vivam na luz. Agora, se a pessoa quiser viver nas trevas, viver na luz, aí é o problema dela. Mas isto aqui não exime você, cristão, de chamá-lo para fora, de dizer para a pessoa deixar a morte. E olha, não queiramos acreditar que temos que baixar a exigência daquilo que o Senhor nos pede.
Isto aqui é muito infantil. O Senhor nos pede e nos pede com força, mas com amor, com delicadeza. Fico muito triste quando vejo cristãos que não querem viver a profundidade da vida cristã. Me machuca. E deveria machucar todo mundo aqui. Deveria machucar nós vermos irmãos nossos que estão vivendo no sepulcro. E ainda querem desculpas para viver nesse sepulcro. Isso deveria nos incomodar muito. E não deveríamos, portanto, ter medo de ir até o nosso irmão e dizer: meu querido, minha querida, fora, saia deste túmulo. Assuma a vida nova de Deus, assuma aquilo que o Senhor pretende e quer para você. Isto aqui é a linha do amigo. É o Jesus, o Cristo, que é o nosso amigo. Que disse um dia isso para mim e para você: saímos pela graça do batismo, que os nossos irmãos, o Vitor e o Samuel, que no dia 4 receberão o batismo, a crisma e a Eucaristia, farão também, sairão da morte para a vida. E nós, como cristãos, somos aqueles que nos espaços que estamos, nós constituímos esta voz de Jesus, esta voz que comunica a beleza, comunica a vida. Este evangelho, ele é muito bonito porque mostra a amizade, mostra os discípulos medrosos, mostra Marta, mostra Maria, mostra Marta que vai dizer: Senhor, eu creio que Ele ressuscitará no último dia, e Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. É aqui o ponto. Se Ele é a ressurreição e a vida, a minha amizade com Ele é o que me permite estar feliz. É uma amizade que me salva. É uma amizade que me transforma. É a verdadeira amizade. É a amizade com Cristo. É dela que derivam as demais amizades. Porque dela deriva a vida, não deriva a morte, não deriva o pecado. Que neste 5º domingo da Quaresma, possamos refletir com seriedade se somos verdadeiramente amigos de Jesus. Refletir com seriedade se estamos escutando a voz do Senhor: vem para fora. Ou, se preferirmos outra imagem, se estamos deixando Cristo ser hóspede na nossa vida, hospedá-lo na nossa existência. O que temos feito? Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja.